Se você é inventariante e está passando por um processo de inventário, provavelmente já teve a seguinte dúvida: como e quando o inventariante deve prestar contas no processo de inventário? Essa é uma questão que gera muita dúvida e discórdia entre os herdeiros, porque quando as pessoas não sabem o que está acontecendo ou como acontece o processo de inventário, geralmente elas realmente ficam meio ressabiadas. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou Josilene Rosa, advogada de famílias e heranças, sejam bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje, primeiro eu vou explicar para vocês o que é o inventariante, que é aquela pessoa responsável por administrar os bens do falecido, por cuidar daquele patrimônio que a pessoa que faleceu deixou. Essa pessoa é escolhida entre os herdeiros deixados pelo falecido e sim, como ele tem que responder pelo processo de inventário e também pelos bens dentro do processo de inventário, essa pessoa é responsável por prestar contas de tudo o que acontece com os bens do falecido até o processo de inventário acabar. E como o inventariante presta contas no processo de inventário? Ele faz isso através de uma ação judicial também proposta e ela chama Ação de Exigir Prestação de Contas. Essa ação, ela é um outro processo e não se discute o direito dentro desse processo. Não se debate quem é herdeiro ou não, por exemplo. Nesse processo só se analisa cálculos. Então, se nós temos uma prestação de contas, que são cálculos simples, eles até podem ser feitos dentro do processo de inventário. Mas se existem muitos bens deixados pelo falecido, ou se os cálculos forem complexos, for muito difícil, aí você tem que entrar com esse processo por fora. Nesse caso, é bom a família analisar, porque sempre haverá custas por um outro processo, porque é uma outra demanda. Então, em regra, quando o juiz determina, o inventariante tem a obrigação, sim, o dever de prestar contas dentro do processo de inventário. E ele tem essa obrigação até o momento que ele for removido do cargo. Se ele foi removido do cargo, mesmo assim ele não vai ficar desonerado, ele não fica livre dessa obrigação, não. Qualquer um dos herdeiros pode entrar com a ação judicial para exigir essas contas pelo prazo de até 10 anos depois que ele foi removido do cargo de inventariante. Então, quando o juiz requer que o inventariante apresente as contas no processo, o inventariante deve prestar sim as contas. Se ele não fizer assim, ele pode ser removido do cargo de inventariante. E ainda, se for comprovado que ele causou algum prejuízo para o espólio, ele pode ser obrigado a indenizar. O inventariante pode ser condenado por atos de má gestão dos bens que estavam sob os seus cuidados, né? Ele pode, por exemplo, deixar de pagar os IPVAs de um carro, e isso gera um dano, né? Deixar de pagar cotas condominiais de algum imóvel e esse imóvel ir a leilão. Então, tudo isso, ele também pode deixar de gerar renda para o espólio e ser condenado por isso. Porque quando ele deixa de ganhar uma renda, ele deixa de auferir uma renda ali, um imóvel que poderia ser alugado, ele está causando um prejuízo ao espólio. E o que acontece quando o inventariante apresenta as contas e elas são rejeitadas? Nós voltamos àquela condenação, remoção do inventariante, e se houver a comprovação que ele causou algum prejuízo, ele também vai ser obrigado a indenizar os herdeiros do espólio. Sim, o inventariante sempre deve prestar contas quando exigido pelo juiz ou até no prazo de 10 anos a partir da sua remoção do cargo. Então, é sempre bom guardar todos os comprovantes de todas as operações que forem feitas em nome do espólio, todos os recebimentos também, porque você pode precisar, num longo prazo, apresentar isso se algum dos herdeiros contestar. E é sempre obrigatório um advogado para te acompanhar nesses processos de inventário. Se você gostou do vídeo, curte o canal, se inscreve também para não ficar por fora de nada e acompanha a playlist total sobre inventariante que eu estou deixando aqui. A gente também tem um vídeo no canal que fala só sobre o que é o inventariante e quais são suas vantagens, responsabilidades. Me segue para você não ficar por fora de nada. O vídeo fica por aqui, tchau!